Estamos em mais um podcast Imagem e Credibilidade, episódio número 13. Uma sexta-feira, mas isso só traz bons fluidos à imagem e credibilidade, ainda mais aqui no estúdio do Jornal de Brasília, com meu parceiro e jornalista Rodolfo Lago. E de Belo Horizonte, Estevão Damasio está em Belo Horizonte, à espera da Arca de Noé. Diz que lá chove tanto que ele não tem como sair de casa. É verdade, Estevão? Olha, tem, nesse momento, mais de 24 horas de chuva ininterrupta. Nossa Senhora, é uma loucura. Meu caro, na nossa época, você é velhinho como eu, a gente usava galocha, tá lembrado? Eu tô com uma galocha aqui preta. Muito bem, é isso aí. Mas Eu antes da... usava uma galocha amarela. Ah, não, amarela eu não cozinhei, eu usava preto e branco quando eu ia em Belo Horizonte. Mas vamos lá. Nosso podcast de número 13 aqui, uma parceria com o Jornal de Brasília, o jornal da capital federal, que traz sempre para você as melhores notícias, as mais importantes do país e da cidade. E também, sempre lembrando, o que, Rodolfo? Para ninguém deixar de se inscrever nas nossas redes, né? Ativar o sininho lá no YouTube para receber as notificações todas as vezes que a gente entra no ar. Bem lembrado. Então vamos lá. Nosso podcast hoje inicia sempre muitas conversas, a gente fica numa dúvida. É bom que vocês saibam, para a gente definir o que a gente vai tratar nesse podcast, são algumas horas, porque são tantos assuntos que o Brasil nos traz, são tantos assuntos importantes para serem debatidos, mas infelizmente nós temos uma limitação de tempo. Então vamos iniciar com uma informação muito importante que afetou negativamente o Brasil nessa semana. Um relatório que traz uma queda do país no índice de corrupção. O que você tem a dizer sobre isso, Rodolfo? Então, por esse relatório que é feito pela Transparência Internacional, o Brasil caiu, se não me engano, 5 posições, né, nesse ranking. Ocupa a 106ª posição entre os países que são verificados pelo ranking. O que é uma posição muito ruim, né, Alexandre? São 180, né? Então, o Brasil está lá atrás. E para o governo Bolsonaro, que se elegeu muito com esse discurso, né, batendo muito no governo anterior, batendo muito nos governos do PT, né, levando a população a essa impressão de que precisava virar essa página da corrupção, essa certamente não é uma boa notícia, né? É uma notícia complicada. Sem dúvida, uma notícia principalmente, Rodolfo e Estevão, no momento em que o ministro da Economia, né, Paulo Guedes, está fazendo um esforço enorme lá em Davos, na Suíça, justamente para atrair investimentos. E, obviamente, uma das questões que está sendo discutida, e o próprio ministro revelou, é a questão da instabilidade do Brasil. Muitas vezes isso afasta ou afugenta investidores. A questão também da sustentabilidade está sendo colocada, ou seja, o meio ambiente, e, obviamente, esse índice relativo à corrupção acaba afetando. Qual é a sua opinião, Estevão? Eu acho, Alexandre, Rodolfo e caros ouvintes, telespectadores, eu acho que essa pesquisa traz um reflexo direto das interferências políticas, da disputa ideológica, e, por que não, dos eventuais excessos que tenham sido cometidos da força-tarefa da Operação Lava Jato. Eu acho que tudo isso acabou desconstruindo um pouco a aura de credibilidade que sempre vinha marcando a maior operação de combate à corrupção de todos os tempos, que foi justamente a Lava Jato. Havia uma percepção muito forte de que a corrupção, de fato, estava sendo combatida, né, com a Operação Lava Jato, mas com o passar do tempo, eu acho que essa imagem começou a ficar muito arranhada por esses fatores que eu destaquei. Então, eu acho que não só para o governo Bolsonaro, mas para a sociedade brasileira como um todo, e todas as instituições que dela fazem parte, é fundamental correr atrás de resgatar a imagem de credibilidade, transparência que começou a ser construída com a Operação Lava Jato. É um combate de todos, é uma bandeira que deve ser de todos.
E há outros aspectos, né, Alexandre e Estevão, que foram levantados aí com relação a essa avaliação aí, com relação ao ranking da corrupção, que eu acho que devem ser considerados. Se falou muito sobre toda a discussão que houve com relação a para onde ia o COAF e a participação do COAF como elemento de investigação de corrupção, né? O COAF ia para a Justiça, acabou indo para o Banco Central. Isso impactou também. E as outras coisas relativas ao próprio governo e à própria família do presidente. Mecanismos, né? Mecanismos de investigação. E a questão do Flávio Bolsonaro, né? Quer dizer, que atinge diretamente o presidente. A sensação de que o presidente parecia, às vezes, querer interferir nas investigações, interferir na Polícia Federal para proteger o filho. Acho que são todas questões que acabaram impactando de forma negativa na percepção com relação ao combate à corrupção, o que não é uma boa notícia para o governo. Né? Não, vem justamente, pessoal, no momento em que o governo Bolsonaro luta agora com o endosso oficial do governo norte-americano para entrar no seleto grupo dos países ricos, né? Então, o CDE. Isso se junta com esse esforço também que o Paulo Guedes está fazendo. Agora, entrando mais um pouco neste assunto e aprofundando no tema, Estevão, até em cima do que você disse, e o Rodolfo está corretíssimo, porque o que afetou a queda da posição do Brasil neste relatório foi justamente a falta de mecanismos de controle e, principalmente, de combate à corrupção. Mas você lembrou, Estevão, que o grande nome de combate à corrupção no Brasil se chama Lava Jato. E, de fato, a Lava Jato ela se tornou um símbolo internacional que fez, inclusive, o ministro Sérgio Moro ser reconhecido internacionalmente com prêmios, inclusive pela mídia internacional, respeitadíssimo em todos os lugares. Só que tanto respeito e tanta celebridade parece que na política tem levado alguns ciúmes, que em Brasília é muito comum, né? E dizem que ciúme de homem é muito pior do que ciúme de mulher. Portanto, vamos falar de Sérgio Moro, Estevão. Sérgio Moro, essa semana iniciou com uma entrevista no Roda Viva, depois houve uma reunião de secretário de segurança que ele não foi nem convidado, depois já estava perdendo parte da sua pasta. Agora o presidente da República já disse que não é nada disso. Vamos começar por você, Estevão. O que você tem a falar dessa semana tumultuada de Sérgio Moro? Sérgio Moro ainda desfruta perante a população, ou grande parte da população, de muito apoio, de muito empenho, justamente por ter sido um dos artistas aí da Operação Lava Jato. Só que isso desperta ciúme. Ele é o grande nome do governo Bolsonaro, ao lado do ministro Paulo Guedes, mas o presidente Bolsonaro, como nós já destacamos aqui, está se aproximando de ter que tomar uma decisão muito séria, embora ainda estejamos um pouco distantes de 2022. Moro, a boca miúda ou explicitamente, ele é um nome que tem que ser considerado no jogo de xadrez político para a sucessão 2022. Bolsonaro sabe do potencial político e popular que Moro tem. Nós estamos nos aproximando de uma vaga que será aberta no Supremo. Bolsonaro vai ter que decidir se aproveita essa vaga para dar um prêmio para Sérgio Moro ou administra o próprio ego de Moro, que tende a ser mais inflado com o passar do tempo. Então, eu acho que Sérgio Moro é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas um aliado que começa a incomodar. Sem dúvida nenhuma. E você, Rodolfo? Então, você vê como é que as coisas são curiosas, né, Alexandre e Estevão? A gente falava aqui, começou falando sobre uma percepção internacional com relação ao combate à corrupção no Brasil, que piorou. Mas essa não parece ser a percepção interna, a percepção brasileira. E isso tem a ver com o que a gente está discutindo. Saiu uma pesquisa recente aí da CNT, que é a primeira pesquisa que mostra uma recuperação da popularidade do presidente. Voltou a melhorar depois de ter caído muito. E ela volta a melhorar, segundo a pesquisa, por quê? Porque as pessoas enxergaram uma melhora
no combate à corrupção e ao combate à segurança, e identificam isso no Sérgio Moro. Quer dizer, internamente o Moro continua ainda muito forte, é o nome mais forte. Essa pesquisa, num outro momento lá, ela aponta nomes, possíveis nomes para a sucessão de 2022, e o primeiro nome que nunca disputou uma eleição que aparece, lembrado pelas pessoas, era uma pesquisa espontânea, né? Não havia, nenhum nome era lembrado, né? Foi o do Sérgio Moro. Então o Moro é uma sombra muito forte para as pretensões políticas do Bolsonaro. O Moro faz essa sombra e fica muito claro o tempo inteiro que o Bolsonaro se incomoda com essa sombra. Ciúme de homem, como você falou, e aí vem toda essa retaliação. Quer dizer, o Bolsonaro fala de tirar a segurança da mão do Moro, esvaziar o Moro, aí vem uma reação, ele tem de recuar. Quer dizer, o Moro é o tempo inteiro uma pedra no sapato do Bolsonaro. Eu quero fazer algumas considerações nesse tema, porque eu acabei me aprofundando muito essa semana nas questões relacionadas ao Sérgio Moro. Por quê? Porque eu acabei iniciando a semana vendo a entrevista no Roda Viva, né, uma estreia da nossa colega, na verdade, a Vera Magalhães, do estado de São Paulo, uma bela estreia, vamos fazer os elogios a essa nova fase do Roda Viva, mas naquela entrevista, Sérgio Moro se mostrou muito contido em todos os momentos. Mas para o mundo político, ele deu um recado, ao meu ver, muito claro. Quando perguntado se ele seria candidato à presidência da República em 2022, ele respondeu: o candidato do governo é o presidente Jair Bolsonaro. Quem está no governo quer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Se não é exatamente com essas palavras, é semelhante a isso. Eu até revi a entrevista ontem. E o que acontece? Para o mundo político, isso é uma frase que cabe muita interpretação. Ou seja, ele não falou o meu candidato é Bolsonaro, ele não falou eu estou no governo e por isso o meu candidato é Bolsonaro, ou eu estarei no governo até a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que isso, de certa maneira, no mundo político, serve para iniciar o processo de fritura e de intriga. O Moro já incomoda o presidente há muito tempo, como você bem disse. Ele é um símbolo, como o Estevão disse. E o Bolsonaro vem fazendo o esvaziamento gradativo do Moro. A história do COAF é o primeiro esvaziamento, tirou o poder do Moro. A história da Polícia Federal, vamos lembrar, há pouco tempo atrás, foi uma tentativa de novo esvaziamento, que com muita dureza e luta o Moro conseguiu manter, mas ali houve o estremecimento do poder dele. Agora, essa história da segurança pública foi uma nova tentativa de esvaziamento. E eu vou chamar a atenção para uma outra questão dessa semana. Na quarta-feira, o presidente faz uma reunião com o secretário de Segurança Pública de todo o Brasil e o ministro da Segurança Pública não está presente à mesa. Isso é transmitido até por rede social. Ou seja, para concluir o raciocínio, quando chega na quarta-feira, ele joga um balão de saia, inclusive mostrando que o Rodrigo Maia teria intenção de que houvesse novamente o desmembramento e a pasta da segurança pública. E aí joga no ar a possibilidade do Moro não ser quase nada do que foi prometido para ele, já que nem ministro do Supremo Tribunal Federal está sendo hoje anunciado que ele será. Portanto, essa situação como um todo acabou gerando uma instabilidade de que o Moro talvez nem permanecesse no governo. E aí eu vou chamar a atenção para o fato seguinte: o presidente solta essa bomba, entra no avião rumo à Índia para buscar investimento, o Brasil entra na polvorosa, fica completamente em tumulto, saem algumas fofocas em Brasília que Moro podia sair, inclusive, do governo. E aí o que Bolsonaro faz quando chega na Índia? Dá uma entrevista e recua. Aliás, Estevão, em Minas tem uma torcida aí que falam que treme, não é isso? Parte da cidade sempre treme. Então, eu acho, com todo respeito ao presidente da República, que tremeu. Não tem dúvida. Rodolfo e Alexandre, a estratégia política mais viável e mais lógica nesse momento em que o governo precisa de voto, ou precisa de, no mínimo, ter mais tranquilidade no trâmite das propostas da Câmara e do Senado, era, de fato, desmembrar a pasta e dar a pasta da segurança pública para um aliado de peso ou para atrair algum político que pudesse se transformar em aliado. A política em Brasília funciona muito assim. O problema é que, ao fazer isso, ao desmembrar a pasta, aí sim
o Sérgio Moro e podendo provocar um desgaste tremendo na parcela da sociedade que veste a camisa do Moro. Então, é uma situação muito complicada para o presidente nesse momento. Porque você não pode pegar, fazer isso, Estevão. Em tese, isso poderia ser uma boa ideia, porque você agregava um outro ministro, agregava setores, mas você não pode deixar milindrado um cara que pode, num determinado momento, se tornar alternativa ao próprio governo, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Quer dizer, o Moro tem conversas, por exemplo, muito fortes, sempre teve, com o Podemos, com o Álvaro Dias. O Álvaro Dias foi o primeiro cara a dizer que botaria o Moro como ministro nessa área de segurança, nessa área de justiça. Então, essas conversas políticas no sentido de, em algum momento, transformar o Moro numa alternativa, elas estão acontecendo, elas estão sendo feitas. E como bem lembrou o Alexandre, lá na entrevista o Moro pega e diz assim, o candidato do governo é o Bolsonaro. Mas se eu sair do governo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? E aí vem outra questão. Ontem o nosso colega Thales Faria também fez uma entrevista com o Bebiano, que a gente tem que fazer as ressalvas. O Bebiano saiu ofendido, magoado, em cima, uma série de coisas do governo. Porém, se tem uma pessoa que conhece muito bem o presidente, é o Bebiano. Construiu a candidatura toda. E o Bebiano declarou totalmente bem aberto para o Thales Faria de que o presidente só pensa em uma coisa, reeleição. E qualquer obstáculo neste caminho ele vai colocar a escanteio. Neste momento, essa entrevista cai muito em consonância com toda a estratégia de se esvaziar o Moro. De qualquer maneira, vamos concluir dizendo o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro desceu na Índia e deixou claro, a chance é zero do Moro sair. Ele disse mais, é minha máxima, ele disse, em time que está ganhando, não se mexe. Portanto, talvez apenas um recuo. Então é isso, pelo menos nesse momento, nesse capítulo da novela, ele disse que isso daí acabou, né? Tá, então falando de Sérgio Moro, vamos falar de outro episódio que envolveu também o Moro, que se chama Greenwald. É isso mesmo, Rodolfo? Glenn Greenwald. O jornalista envolvido no chamado Vaza Jato. O que nós temos a dizer sobre esse assunto, Rodolfo? Então, é mais uma questão complicada, né? O Glenn Greenwald e o site The Intercept, que pertence a ele, né? Bem lembrado. Publicou, e agora em parceria com outros veículos, várias informações aí que foram interceptadas de conversas pelo Telegram, né? Pelas redes sociais, que aparece Sérgio Moro, procuradores da Lava Jato, onde eles pareciam combinar em determinados momentos o que eles iam fazer durante as investigações da Operação Lava Jato, né? E dava a entender que havia ali uma motivação política, isso desgastou muito o Sérgio Moro, desgastou muito os procuradores da Lava Jato. E aí o que aconteceu essa semana? O Ministério Público denunciou o Greenwald pela interceptação ilegal dessas conversas, né? Colocou o Greenwald, o jornalista, na denúncia, o que para muitos foi considerado como uma violação à liberdade de imprensa. É um problema grave, é um problema sério, né? O Greenwald foi apenas a pessoa que recebeu essas informações. Não existe, a Polícia Federal tinha feito essa investigação e tinha considerado que ele não tinha participação direta nisso. O procurador achou que tinha por conta de uma conversa dele com um dos hackers, onde o hacker pergunta a ele se ele deveria ou não apagar os rastros de ter feito a interceptação, o que para o procurador dava a entender, então, portanto, que essa interceptação ilegal continuava sendo feita e o Greenwald sabia da interceptação e por isso ele devia ser denunciado. É uma celeuma, é mais uma celeuma grande, que mostra isso. Procuradores milindrados com a história, Sérgio Moro milindrado com a história e a possibilidade, e é isso que se discute, de ter havido aí uma retaliação mais política do que legal e jurídica ao jornalista. Né? Algo que tem que se colocar é o seguinte, a liberdade de imprensa é um princípio da democracia e deve ser defendido por todas as pessoas. A imprensa muitas vezes comete abusos, infelizmente, mas para isso existem instrumentos legais, de fato, para
poder combater Claro. os abusos, né? Mas, independente de abusos, eu pessoalmente sou favorável que as coisas venham à tona, que as realidades sejam conhecidas e que as pessoas possam tomar conhecimento, independente de serem a favor ou serem contra. E quando se ataca algo que foi publicado, muitas vezes há uma tentativa de mordaça, e mordaça nunca é bem-vinda. Mas, Estevão, com relação a esse assunto Greenwald, o que você tem a dizer? Eu acho que há um precedente perigosíssimo. A fonte deve ser preservada, é um direito do jornalista ao ter acesso a informações, sigilosas ou não, a preservação da sua fonte. Né? Isso é uma decisão de cada veículo tem a sua política. Né? Geralmente, quando o jornalista tem acesso a esses dados, vindos de escutas não autorizadas, cabe à direção do veículo, ao chefe imediato do jornalista, tomar a decisão de divulgar ou não. Né? É uma decisão muito subjetiva de cada veículo. Agora, o que não podemos abrir mão é de termos o direito de divulgar as informações devidamente apuradas. O Ministério Público, com essa decisão, está querendo fazer com que o jornalista em questão vire réu e uma espécie de comparsa do hacker que teve acesso primeiramente à origem das informações e seja punido com o rigor da lei. Isso não pode acontecer. Ele apenas teve acesso, apurou e, tendo o dono do veículo onde ele trabalha, ele decidiu publicar. Ele não pode ser punido por isso. Mesmo porque eu endosso o que você falou, Alexandre. Eu compartilho a visão de que é melhor dar transparência a tudo que acontece no nosso país do que jogar a sujeira para debaixo do tapete. Eu sou totalmente favorável à divulgação dessas informações. O que tem de mover, né, Alexandre Estevão, sempre a decisão de publicar uma informação é se aquilo tem interesse público. Se tem interesse público, deve ser publicado. Agora, só pontuando mais uma questão com relação a isso que eu acho que é importante, a gente tem que sair um pouco dessa paixão de torcida, sabe? Porque também, por outro lado, o Greenwald lá no Intercept fez matérias criticando duramente os jornalistas que tinham como fonte os procuradores e o Sérgio Moro, dizendo que eles também tinham ultrapassado limites éticos, sem apontar que limites éticos eram esses que tinham sido ultrapassados. Quer dizer, então é o seguinte, uma relação para um determinado lado pode, para o outro do lado não pode. Isso a gente não pode mais continuar nessa coisa. Essa guerra de torcida está prejudicando o entendimento do que é a função do jornalismo. A gente tem que sair disso, o país precisa sair disso, entendeu? Isso é muito importante. O Greenwald também, por outro lado, também fez críticas aos jornalistas que tinham como fonte os procuradores e o Sérgio Moro, e essas críticas também, na minha opinião, elas foram indevidas. Eu acho que está muito bem colocado. Eu queria aproveitar, inclusive, este momento da pauta, porque já há algumas semanas o presidente da República tem feito ataques, pode ser considerado até expressões humorísticas, segundo, inclusive, o vice-presidente Hamilton Mourão, que participou de uma entrevista na Globo News na quarta-feira à noite, disse que o presidente é um brincalhão, que ele não fala isso sério. Independente de qualquer coisa, é importante nós pontuarmos uma questão, não só porque somos jornalistas, mas, acima de tudo, porque somos pessoas que defendem a democracia. A liberdade de expressão é um direito. Não se deve amarrar a boca de nenhum jornalista, mas deve-se dar responsabilidade aos atos que ele tem e que ele faça. Portanto, ao fazer algo errado, que responda pelos seus erros, mas não deixar de revelar os fatos e as informações que ele tem. E, obviamente, a partir daí, a gente constrói um país melhor. Eu queria somente pontuar, não só por uma questão do Greenwald, mas também por uma questão da democracia e da liberdade de imprensa. É preciso ter respeito, né, pela atividade que a gente exerce. Para essa guerra de torcidas aí, a qual o Rodolfo fez menção, ela acabou minando a credibilidade, muitas vezes, das próprias ações do Ministério Público. Tem que acabar mesmo. Mas vamos lá, agora vamos aliviar a nossa pauta e vamos para um assunto que virou agora, essa semana, uma novela global, né? Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, pode virar ministra da Cultura. Aliás,
secretária da Cultura no lugar do nazista Goebbels. Ela não é mais namoradinha, né? Ela já virou noiva, né? E agora a gente está acompanhando a novela e perguntando, ela vai casar ou não vai casar? Vai ter casamento ou não vai ter casamento no final dessa novela? E aí, Estevão, você foi convidado para a festa? Ainda não, espero ser convidado. Eu estou torcendo muito, viu, Alexandre Rodolfo? Eu estou torcendo muito para que a cultura, independente do nome que esteja à frente da pasta, consiga recolocar a cultura nos trilhos, consiga de uma forma racional e não passional discutir, por exemplo, as fontes de financiamento da cultura, a famosa Lei Rouanet, que seja uma pessoa que se dispa de qualquer ideologia e converse com todos os matizes da cultura brasileira. Né? Essa guerra de torcidas, de novo, que foi mencionada de forma brilhante pelo Rodolfo, está cegando a área cultural do país. Né? Nós estamos com teatros fechados, nós estamos com trabalhos muito importantes que deixam de ser colocados em cena por intrigas políticas, nós estamos com artistas brigando com colegas. Então, tomara que a Regina Duarte, ou qualquer pessoa que esteja à frente da pasta, possa ter inteligência emocional nesse momento, repito, para recolocar a cultura dos trilhos. Bem lembrado. Mas estamos chegando perto do final. Eu acho que é um desejo de todos nós. Eu também desejo que a Regina Duarte seja... Tomara que ela tenha sucesso, né? Eu até, na linha do que está falando o Estevão, Alexandre, eu acho o seguinte, o Brasil está se prejudicando muito por essa politização de tudo, né? Isso prejudicou o comércio internacional, isso prejudica várias outras coisas e prejudica a cultura também. Alguém lembrou, eu vendo uma entrevista, não vou lembrar agora quem, um produtor cultural, dizendo o seguinte: cultura é economia, cultura emprega pessoas, entendeu? Então você não vide a indústria do cinema dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então a gente tem que sair disso, sabe? Entender que a produção cultural, ela não pode virar isso, entendeu? Você mais um debate político. Ela é parte da economia, ela é parte do país, sabe? O país tem uma cultura bonita, uma música fantástica, apreciada pelo mundo inteiro, né? Um cinema em muitos momentos apreciado, teatro, uma atriz como Fernanda Montenegro, que não pode ser atacada por causa de determinadas posições políticas, Chico Buarque, sabe? A gente tem que parar com isso. Eu concordo, e cultura não somente é importante para o país, mas é importante para Brasília, né? Uhum. O Jornal de Brasília, que é o nosso grande parceiro na capital federal, está trazendo novidades na cultura. A gente ainda não pode revelar, mas parece que vai ter reforço na cultura do DF no JBR. Em breve a gente vai poder contar. Eu acho que é um reforço de altíssima qualidade, mas vai ficar aí na... Não, ainda não. É mistério. Mais uma novela. Mas vamos lá, vamos encerrar então mais um podcast número 13, com muita alegria de estarmos mais uma vez reunidos aqui no Jornal de Brasília para podermos levar a vocês os bastidores da capital federal e do poder. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. De BH? Eu, Estevão Damasio. Muito bem, muito obrigado por mais um podcast e até a próxima semana. Inscreva-se nas redes. Bem lembrado. E ative o sininho.